Qual é a origem da instituição? A origem da instituição, ela se originou nos Estados Unidos, né? Mas ela começou como um estudante da Bíblia. Logo em 1950, mais ou menos, ela foi instituída, o nome mudou para as Testemunhas de Jeová, baseado em Isaías 43:10. Se nós pegarmos a história, né, até dos batistas mesmo, lá por volta de 1600 e oficialmente lá por volta de 1800. Mas como nós estamos falando de localidade, nós aqui passamos a ser organizados em 2004, né, irmão? Sim. Em 2004. Bem, os princípios espíritas começaram numa pequena vila localizada nos Estados Unidos, chamada Hardensville. Existia lá uma família, denominada Família Fox, dos quais existiam 3 adolescentes e começaram a desenvolver os princípios mediúnicos. Dentro dessa questão, começaram a acontecer as evocações dos espíritos, primeiro pela natureza física, as manifestações eram através de batidas, e aí foi se formalizando toda uma organização a partir das orientações vindas do plano espiritual para com essa família. Então, em 1848, os fenômenos se deram nos Estados Unidos. Com o tempo, de 1850 a 1855, esses fenômenos se deram com mais proporção na Europa, mais precisamente na França. Existia um grupo lá que começaram a ficar surpresos com os fenômenos das mesas girantes. Essas mesas proporcionaram muita atenção ao público, inclusive chamou a atenção de um pedagogo francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como pseudônimo de Allan Kardec. Então, qual era a ideia de Allan Kardec? Vira que os fenômenos existia uma força por trás daquilo dali. As mesas não iriam girar proporcionalmente ou com um efeito qualquer. Então foi aí que ele descobriu que aqueles fenômenos eram desenvolvidos por espíritos. E os médios começaram a exercer as suas funções, trazendo toda a orientação espiritual para o plano terrestre. A Igreja Católica tem origem na própria pessoa de Jesus Cristo. Ele disse a Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mais adiante, no dia da ascensão ao céu, Jesus fala para os apóstolos dizendo: vocês serão minhas testemunhas, né, aqui em Jerusalém e até os confins da terra. Então a igreja considera aí também a entrega da missão, né, de Jesus à igreja. E depois, no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, diz os Atos dos Apóstolos que os apóstolos que estavam reunidos, fechados dentro de um templo, abriram as portas daquele templo e começaram a pregar, né, Jesus Cristo e seu Evangelho. Então, para nós, nisto está o início, a origem da nossa instituição enquanto Igreja Católica. Aqui não é uma instituição, aqui é um templo religioso, é um Ilê-Axé, é uma casa de religião de matriz africana, Ilê-Axé de Tolobi, que é uma casa do nascimento da força de Omolu, que é o orixá da casa, que é o criador, e o orixá que protege a doença, o orixá que é o dono da terra, o orixá da cura. Então, é um Ilê-Axé. Então, você quer saber? A Assembleia de Deus, ela chegou no Brasil no ano de 1910 para 1911, através de 2 missionários suecos chamados Daniel Berg e Gunnar Wingre. Eles estavam em Nova York e de lá tomaram um navio para cá a pedido de Deus, um chamado de Deus, atendendo um chamado divino, e chegaram em Belém do Pará em meados de 1911 e começaram assim o evangelismo. A Igreja Avivamento Bíblico é uma igreja genuinamente pentecostal, surgiu na década de 40, né? Uma igreja que tem na sua formação uma história muito bonita de 3 jovens de uma faculdade metodista em São Paulo, onde eles, examinando as Escrituras, para ser bem direto, no livro de Atos, capítulo 2, eles
analisaram e viram a questão do batismo do Espírito Santo. E ali naquele momento, eles começaram a buscar esse poder, essa unção, e então eles receberam da parte de Deus isso. A Igreja Avivamento Bíblico, como eu falei de outrora, é uma igreja pentecostal, de origem pentecostal, nascida no Brasil. Diferente de outras denominações, de outras igrejas que são pentecostais, mas vieram algumas dos Estados Unidos, né? Mas ela nasceu no Brasil. E no dia 7 de setembro de 1946, ela foi formada como Igreja Evangélica Avivamento Bíblico do Brasil. Qual é a importância da religião para a sociedade? A importância é muito grande. Por exemplo, quando os estudantes passam a entender a vontade de Jeová, ele passa a fazer o que Jeová realmente pede. Então, o que acontece? Há uma transformação nas pessoas. No caso, muitas das pessoas que hoje são testemunhas de Jeová deixaram de fazer coisas ruins, como matar, roubar, né, adulterar e fumar, coisas até simples, como pecados morais, eles deixaram de fazer. A sociedade, aquela que principalmente professa Jesus como Senhor e Salvador da vida do ser humano. Então a importância é de vidas transformadas, de paz na sociedade. A importância do centro espírita como uma condição de religião, lembrando que o espiritismo ele trabalha com 3 aspectos principais: o científico, o filosófico e o religioso. Enquanto o centro como uma religião, nós temos um educandário, um centro de educação que promove a moral, a ética, a elevação espiritual, a dignidade e prepara o ser humano para a sua evolução espiritual. A religião existe para ajudar a pessoa, o homem, a mulher, a se relacionar com Deus, né? a se aproximar de Deus. Até o nome religião, que vem de uma palavra latina, religare, é religar, ou seja, ligar de novo o homem, a mulher, a Deus. Portanto, a sociedade constituída de homens e mulheres que possuírem um relacionamento com esse Ser Supremo, com Deus, vai fazer com que a sociedade seja melhor, mais tranquila, mais viva, mais em paz, mas seja uma sociedade mais respeitosa, né? Onde as pessoas vão conviver respeitosamente umas com as outras, porque terão sempre Deus como referência maior. Tem importância grande para a sociedade, porque é uma religião de matriz africana, que a sociedade frequenta, é cultura do nosso país, é cultura do nosso estado. Então, hoje em dia, é uma religião que muitas pessoas vêm buscar auxílios espiritual, buscar sabedoria, resolver problemas, então tem muita importância. A religião ela é de uma suma importância para a sociedade. Por quê? E a religião hoje é responsável por descriminalizar e, como diria, ressocializar pessoas. Então eu acho que a religião é muito importante para a sociedade desse ponto de vista social também. Eu vejo a religião não como um conceito apenas. No meu ponto de vista, a religião é uma pessoa. Porque a palavra religião, no latim, ela significa religare, que quer dizer religar. Religar o quê? Religar o homem a Deus. Então, religião, ela, no meu conceito, no meu entendimento, ela é uma pessoa, é Jesus. Existem várias instituições, mas religião, religar o homem, a humanidade a Deus, somente Cristo Jesus. Qual é o conceito de Deus e suas características morais e éticas? Deus, sobre as características morais, é que toda instituição, toda a organização, ela tem que ser baseada na Bíblia. Então, a lei moral da Bíblia é que a gente faça de tudo para poder se permanecer neutro e também puro perante Jeová. Né? Por quê? Porque a moral, né, Deus ele tem uma moral muito elevada.
a Bíblia tem uma moral elevada. Então todos que seguem a Bíblia precisam realmente, né, ter uma moral muito elevada dos padrões hoje do ser humano, que está muito decaída a moral. Na verdade, Jesus é ético. Por que ele é ético? Porque ele dá liberdade para você escolher ou não segui-lo. Ele dá liberdade. E o que é ser ético se não for isso? O ser humano ser ele, ter espontaneidade de escolhê-lo. Então, Deus, a característica de Deus é essa, de dar o livre arbítrio, né? Da primeira obra do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, inclusive a primeira pergunta indagada por Allan Kardec aos Espíritos: o que é Deus? Os Espíritos respondem: causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Então, a partir dessa resposta dada pelos Espíritos, a gente pode aqui elucidar que Deus é o princípio de tudo, Criador dos seres animados e inanimados, deu a condição e as possibilidades dos processos através das suas leis divinas, de trazer a evolução dos seres e trazer as informações necessárias do plano espiritual e permitir com que a espiritualidade tivesse, no momento ideal, as faculdades inerentes para que pudesse, num futuro próximo, trazer as informações necessárias para todos nós. Não podemos hoje ter uma ideia na sua essência sobre Deus. Aí as pessoas, os incrédulos podem perguntar, os céticos podem perguntar, os ateus podem perguntar: onde eu posso encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicai às vossas ciências não existe efeito sem causa. Procurai qualquer causa das obras que existem, e aquela que não for do ser humano, a vossa razão responderá. Ou seja, Deus, que é o Criador. E Deus, para Deus, compreender Deus não é uma tarefa ainda para um ser terrestre na sua plena essência. Temos sim os seus atributos. Sabemos que Ele é imaterial, sabemos que Ele é bondoso, sabemos que Ele é soberanamente justo e bom. Então, todos esses atributos que Deus delega para todos nós temos que seguir, mas ainda nossas faculdades são limitadas para o seu entendimento pleno da sua existência, do seu poder e da sua sabedoria. Deus é o Ser Supremo, né? É o Criador de todas as coisas, né? Do mundo, do universo e de nós, os humanos, né? Os homens e as mulheres. Ele, portanto, é esse ser que está presente na origem, no meio, né, durante a nossa vida e no fim da nossa vida. E Deus nos deixou uma palavra que está na Sagrada Escritura, deixou-nos os mandamentos. Isso ajuda a nós, os crentes, os que acreditamos em Deus, a levar uma vida pautada, portanto, nesta palavra e nestes mandamentos, o que dá para nós um cunho, né, de uma vida vivida na ética e no relacionamento respeitoso uns com os outros, porque todos somos filhos e filhas desse mesmo Deus. Deus é o Criador, né, do mundo. Deus, é o poder maior. Deus no candomblé é Olofim. Olofim, o criador de tudo, que o criador do mundo, do Ayê, que o mundo, na nossa religião, chama-se Ayê, que é o mundo, e Olofim, o Deus Supremo. Então, Deus está em todos os recintos, e é muito bem louvado por nós, né, que no candomblé nós acreditamos em Deus e louvamos a Deus, viu? Sem Deus não há nada, Deus é tudo, Deus é a força e o poder, e nossa fé e nosso amor. Né? Bom, Deus é a autoexistência, né? Geralmente nós encontramos pessoas nos perguntando quem foi que criou Deus, né? Para nós, Deus é a autoexistência. E as características morais de Deus, elas perpassam vários adjetivos, são infinitas, né? Por exemplo, nós acreditamos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que é a onipresença. Ele é onipotente, tem um poder absoluto sobre todas as coisas, e onisciente também, que Ele conhece os nossos pensamentos, né? Então, a divindade de Deus, as suas características morais, éticas, são muito elevadas. Deus é a razão de toda existência. Deus é o Ser Supremo, Criador.
né? As suas características. Deus é bom, Deus é santo, misericordioso, Deus é amoroso, todo-poderoso, criador de todas as coisas. Eticamente falando, Deus, Ele é um Deus justo, é um Deus reto. E essa ideia de justiça de Deus muitas vezes causa no ser humano aquele pavor, porque vê em Deus um ser ditador, e Deus não é assim. A justiça de Deus é baseada no seu amor. Ele quer o melhor para nós. Então Ele tem os seus parâmetros para que nós vivamos de maneira que seja melhor para nós e que agrade o coração dEle. O que é a vida? Jeová, quando fez Adão, né, ele colocou em Adão o fôlego de vida. Então, há uma diferença, como as pessoas hoje entendem, de que Adão, ou que nós temos uma alma. E na verdade não é. Nós somos uma alma. Porque quando Deus ele colocou o fôlego de vida em Adão, ele disse assim, você vai ser uma alma vivente. Ele não colocou uma alma em Adão. Então, a vida é o oposto da morte. Então, é o fôlego de vida que nós temos que faz com que nós andamos, caminhamos, pensamos. O sopro de Deus é a vida. Nós estamos aqui porque Deus quis, né? A vida é justamente isso. É a manifestação de Deus, que Deus pode. Né? Nós estamos aqui porque Deus permitiu. E a vida é tudo isso. É a manifestação de Deus. A vida é criada incessantemente por Deus. Deus, nesse exato momento, não está parado. Quando uma citação bíblica diz que na casa do Pai há várias moradas. Então, Deus, nesse momento, está criando mundos para a habitação da sua criação. A vida a gente tem que entender a partir do seguinte aspecto, levar em consideração não só a vida do corpo, mas principalmente a espiritual, porque a vida do corpo ela é temporária, ela é momentânea. A vida do corpo, ela realmente teve um início. A partir de 4,5 bilhões de anos a gente sabia que era impossível existir a vida no nosso planeta Terra. Mas a partir do momento em que houve as condições adequadas para isso, Deus proporcionou. No Livro dos Espíritos, na questão 44, Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos: de onde é que surgiram as vidas que povoam o planeta Terra? E os espíritos respondem: a Terra já continha um germe para que se pudesse se desenvolver a vida no nosso planeta. Uma vez que todas as condições, todas as vibrações terrestres, toda aquela perturbação inicial das eras antigas do nosso planeta Terra, 4,5 bilhões de anos, em que o nosso planeta constituía-se como uma bola de fogo, a partir do momento que foi dada a condição, aí a vida se processou. No Livro dos Espíritos... A vida é o grande dom de Deus, né? Para nós humanos, né? É o grande dom de Deus. A vida de todas as criaturas vivas e a vida humana, né? De todas as criaturas que têm vida, nós humanos somos, diria, as criaturas especiais, porque Deus nos fez, e está na Bíblia, isso lá no livro do Gênesis, a sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança significa um ser inteligente, um ser com capacidade de decidir, de escolher, um ser de vontade. A vida é tudo, a vida é nós, a vida é esse momento, a vida é o sopro que Deus deu ao boneco de barro e criou o homem, né? E que estamos até hoje. Então a vida é um sopro e a nossa benfeitoria, né? A vida é tudo, sem a vida não há nada, né? Antes de tudo a vida, a criação. A vida é um dom de Deus dado ao homem e nós precisamos usufruir com muita serenidade sobre isso. Portanto, nós acreditamos que a vida Deus deu e só Ele tem o direito de suprimi-la, né? De tirá-la. Então a vida para nós evangélicos, para mim pastor, é exatamente isso, consiste nessa afirmação, é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus, a vida é a dádiva de Deus, é uma dádiva que Deus nos deu, uma das dádivas que Deus nos deu.
Por que eu falo uma das dádivas que Deus nos deu? Porque o maior presente que Deus nos deu foi a vida eterna, né? Através da pessoa de Cristo Jesus. Porque a vida sem Cristo, no meu conceito, no meu entendimento, porque nós cristãos, né? Porque a palavra é para todos, não somente para os cristãos, a palavra é para o homem. Nós temos nossa referência, nossa base de referência é a palavra de Deus, né? E cremos que Jesus, ele nos dá de presente a eternidade, né? A vida sem Cristo é limitada, é passageira, mas a vida com Cristo ela se torna eterna. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele nos dá a vida eterna. O que é a morte? O Sheol é o lugar onde todas as pessoas vão, que é o túmulo, né? Ela fica ali como Lázaro, esperando a ressurreição. Há uma diferença de ressurreição para ressuscitação, ou para uma alma que, como as pessoas pensam, que a gente tem uma alma e quando morre essa alma sai. Não. A alma é a matéria, somos nós, né? Agora, o que sai de nós é o fôlego de vida que volta para Deus. Então, quando a pessoa está viva, ela faz tudo porque está vivo. Morreu, acabou, e espera só a ressurreição para aqueles que realmente vão ter a oportunidade de ser ressuscitados. Será que a pessoa, quando deixa de viver aqui, morreu? Será que a morte representa o fim de tudo? Isso é polêmico, é uma questão polêmica, é a morte, né? Mas dar é entender a Bíblia, né? Que nós vamos morrer uma só vez. É dado ao homem morrer, o homem natural. O homem, a morte é do homem natural. Ele nasceu, ele morrerá. Mas com Cristo, a morte é vida. Para o espírito, a morte não existe. Só existe a morte do corpo físico. Existe uma parte bíblica que diz, em João: o corpo que veio do pó retorna para a terra e o espírito que é de Deus vai para Deus. Então isso simplesmente justifica que a morte é algo que passa só a nível de organização, de ser organizado, como estruturas moleculares, como átomos, como células, como moléculas. Uma vez que o nosso corpo, cada órgão perca a sua função, simplesmente a morte pode ser determinante, mas para o espírito não existe nenhuma condição de haver o fim, a sua finalização. A morte é o fim da vida humana aqui na Terra, né? Esse período que interrompe essa nossa presença no mundo. Então, nós acreditamos então que terminada, né, a vida aqui na Terra, a gente morre fisicamente para este mundo, né? Então, a morte para nós seria o fim da vida na Terra, essa vida humana aqui no mundo, e ao mesmo tempo o começo de uma vida que a gente que crê, e a partir da Bíblia, começa a vida que a gente chama de eterna, essa nossa vida em Deus para sempre. A morte é o outro lado da vida. A gente que tem fé na espiritualidade, a morte, a matéria morre, porque a carne veio da terra, né? Que foi o boneco do barro que Deus soprou a vida, então ele volta, suga a nossa vida, que é o espírito, e leva, e a morte é o outro lado da vida, a continuidade da vida é a morte. A morte é a interrupção da vida, né? E aí, nossa vida, ela é temporária, né? Tiago diz que ela é como um vapor que aparece e de repente some. O salmista Davi também, ele diz que a nossa vida voa, né? Ela é muito curta. Eu costumo dizer que a vida que nós temos para viver, ela não cabe dentro da vida que nós temos. Daí, esse desejo nosso de servirmos copiosamente a Deus,
na esperança de uma vida eterna, né? Que nós possamos materializar aquilo que nós temos para viver, porque a nossa vida ela é temporal, né? Ela é muito curta. Então a morte ela é a interrupção da vida. Em diversos momentos na Bíblia Sagrada se faz afirmações quanto à morte, né? Então a morte é uma consequência, nós acreditamos, do pecado original, né? Que foi de Adão e Eva. E a Bíblia diz que por um homem a morte veio ao mundo, e por um homem também, que é Jesus Cristo, veio a vida, né? E a vida em abundância. A morte ela vem do latim um termo chamado thanatos, que quer dizer separação. A morte não quer dizer fim da existência, mas quer dizer separar-se. No momento que alguém morre, ela separa, a alma separa do corpo. Mas existe, assim como a vida eterna, existe também uma outra realidade da morte, que é a morte eterna. Essa morte física, essa morte do corpo, ela não extingue por totalmente, não é? Mas a morte eterna, ela leva ao ser humano a viver uma realidade mórbida, uma realidade terrível, não é? Que é a morte eterna, considerado na Bíblia como o castigo eterno, o juízo de Deus, para aqueles que não quiseram viver a vida, a presença de Deus, não quiseram viver sob os parâmetros da vontade de Deus, que desobedeceram e negam essa oportunidade de salvação que Deus oferece gratuitamente para todo ser humano. Qual é a concepção de inferno? O inferno significa escuridão. Então, há uma diferença, biblicamente, de inferno e de fogo, como as pessoas pensam. Há inferno, que é escuro, é escuridão. Todo lugar que a gente tiver escuro, está no inferno. Por isso que há uma diferença e, infelizmente, as pessoas ou as religiões, elas pensam que, ou leva a crer que inferno é inferno de fogo. Concepção do inferno, Deus é completo. Deus é completo, né? E inferno também, como é uma palavra polêmica, né, no meio do ser humano, inferno, céu e inferno, né? Alguns usam metáforas para falar sobre o inferno, né? Quando você está numa vida ruim, isto é o inferno, as pessoas falam, né? Quando você não está passando você está passando por alguns momentos difíceis, algumas pessoas dizem que isso é um inferno, mas o inferno, na concepção da palavra de Deus, é um local preparado para Satanás, o opositor de Deus, lá, né, no início, quando Deus fez o mundo, fez os anjos e fez inclusive Lúcifer, que é anjo de luz, e ele ali, né, quis ser mais do que Deus, né, subiu na mente dele o egoísmo, né, de ser maior ou igual a Deus. Então Deus repugnou essa atitude, porque Deus é o princípio, o início, né, e o fim. Então o inferno foi preparado para ele, porque lá, né, e não só para ele, mas para aqueles também que seguem a vontade deste ser hoje, né, repugnante no meio, né, no meio dos evangelhos do servo de Deus. O inimigo, principalmente, o inimigo número 1, né? Inferno, como algo geograficamente de localização, não existe segundo o Espiritismo. O que nós temos é um umbral, que é um local temporário, sobre o qual os espíritos errantes ficam um certo tempo e ele recebe o auxílio devido para seguir seu caminho em frente. Deus jamais destinaria um filho seu à perdição, ao inferno. Nenhuma obra de Deus foi criada para se perder. Então, quando a gente atrela o inferno como algo que foi criado para aqueles que não têm chances de mudar,
o Espiritismo não nos explica dessa maneira. Céu e inferno não existe uma localização definitiva. Se você é um espírito evoluído, se você é um espírito que fez o bem, que praticou a caridade, a abnegação, a benevolência, você vai construir o seu céu no seu íntimo, na sua alma. Agora, se o espírito veio para o planeta Terra e se tornou algo errante, não cumpriu com seus objetivos traçados no plano espiritual, ele está construindo o seu próprio inferno. O inferno é a ausência de Deus, né? Então, quando a gente diz assim, quando morrer alguém pode ir para o inferno, né? Antigamente a gente considerava até na nossa própria catequese o inferno como um lugar, né? Onde a gente ia, tinha fogo, etc. Depois o avanço, né, das ciências e da própria ciência bíblica faz a gente compreender hoje que o inferno na verdade é a ausência de Deus. Portanto, quando a gente já vive aqui na Terra, nesse mundo, uma vida longe de Deus, distante de Deus, sem Deus, a gente já está vivendo, diria, no inferno. E quando uma pessoa vive nesse mundo, longe de Deus e que morre aqui, ele entra então nesse estágio definitivo da vida, sem Deus. Isso é o verdadeiro inferno, né? A ausência definitiva de Deus na vida de uma pessoa. Olhe, céu e inferno não existe. Aqui agora é o céu, que nós estamos com bem. E se nós praticar o mal, é o inferno. Então o céu e o inferno é suas benfeitorias. Tudo de bom que você faz na vida, você está no céu. Tudo de mal que você faz e que você passa, está no inferno. Porque inferno mesmo não existe. O céu é o infinito, é a fé, é tudo. Existe o céu, que é o ar, e o inferno é o mal, tá entendendo? É o mal e o coração de cada um que pratica aquele mal. Então, não existe. O inferno, segundo Mateus capítulo 25, verso 41, o inferno, ao contrário do que se falam por aí, né? As pessoas quando brigam, se agitam, ficam enfurecidas, mandam o outro para o inferno. Mas a Bíblia diz nesse texto que eu falei, que o inferno é criado para o diabo e seus anjos. Então o inferno é o resultado de uma vida sem Deus. Então para nós o inferno é um lugar espiritual reservado para o diabo e seus anjos. O inferno, segundo as Escrituras, e eu me baseio por elas, afinal, ela é minha, a Bíblia para mim é tudo, porque a palavra de Deus, por ela fomos gerados, e o inferno, citado na Bíblia, é o castigo eterno para todos aqueles que rejeitaram o plano de salvação para suas vidas. O ser humano, no ponto de vista espiritual, ele está condenado. Mas Deus dá uma oportunidade gratuita de vida eterna para o ser humano. No momento que ele rejeita isso, ele está escolhendo o castigo. Não é Deus que lança, não é Deus que lança o homem no inferno, assim, pelo seu bel prazer. O homem escolhe o seu caminho. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio, nome escolhe, tem a vida e a morte, escolhe pois a vida, pois viva. Então é uma escolha, não é? É uma escolha. Qual é a relação da religião e o Estado? Com o Estado. Bom, somos neutros em tudo, né? Primeiro, que nós não escolhemos candidato algum. Por quê? Biblicamente, né? Em Apocalipse, capítulo 14, capítulo 16, versículo 14 ao 16, ali fala que nós, aqueles que faz parte de uma organização verdadeira, ele não pode ter parte em coisas políticas. Por quê? A religião do nosso país é laico, não é laico, porque há uma permissividade, né, de que a religião seja isento das concepções jurídicas e administrativas do Estado. O Estado não pode influenciar, não pode invadir, né, as doutrinas da religião, não é? Bem,
Nós sabemos que o Estado ele é laico. Quando o Estado é laico, ele deixa a interpretação de que não existe intervenção nem na religião para com o Estado, nem do Estado para a religião. Então, logo, se o Estado ele prima ou prioriza uma ou outra religião, ele está sendo intolerante com as demais. Então, o Espiritismo em si, ele não vincula-se a nenhum órgão, a nenhum Estado, a nada. Ele simplesmente é um centro de educação, um centro de caridade, um centro de saúde e um templo de oração. A relação da religião e o Estado hoje é uma relação de convivência respeitosa, mas sabendo cada um o seu lugar. O Estado tem a sua missão e precisa cumpri-la e cumpri-la bem. E a religião também, as igrejas e a Igreja Católica também tem a sua missão e precisa cumpri-la bem. E precisa ter uma convivência, né? Porque tanto no Estado quanto na Igreja existem as pessoas que estão, inclusive, no Estado e na Igreja. E a Igreja cumpre um papel, muitas vezes, de colaborador, né? Ou seja, entra na linha da caridade, né? Da assistência social, para ajudar as carências que o Estado, tantas vezes, deixa na assistência, especialmente aos mais pobres. A religião com o Estado da Bahia foi o Estado que chegaram os navios negreiros. Então, tudo chegou no nosso Estado. O primeiro navio chegou com os negros. Então, quando eles vieram, trouxeram a religião de matriz africana, que é a nossa religião, que hoje é candomblé, que é o candomblé. Que as pessoas diziam que era seita, e não é seita, é religião que vem deles. Então, foi os negros que trabalharam, que construíram, que trabalharam, que expandiram, que trouxe esse tempero maravilhoso africano, como o acarajé, o caruru, o abará, tá entendendo? A capoeira, o maculelê, as danças afros. Então, vieram tudo de lá. Então, nosso estado foi onde se concentrou a maior parte dos negros que vieram da África. Então, para nosso estado tem muito valor. Não só o estado, como o nosso Brasil, né? Nosso país. Não deve se ter relação nenhuma entre religião e Estado. A gente precisa conviver em paz, porque a Bíblia diz que, se possível, tenha paz com todos os homens. Então, nós acreditamos que a gente precisa dialogar, ter um diálogo sadio, mas sem comprometer os nossos princípios e sem se aliar às instituições do Estado. É de fundamental importância a questão da Igreja em relação ao Estado. São duas instituições fortes, de grande importância para a sociedade, de grande influência. A Igreja, ela realiza muitas obras que ajudam e andam de mãos dadas com o Estado. A recuperação de pessoas, não é? A transformação de pessoas que outrora eram delinquentes, era a margem da sociedade, né? Um trabalho sem palavras, o papel da Igreja. A Igreja, ela tem esse papel fundamental, aonde o Estado ela tenta investir muito na recuperação de pessoas e muitas vezes não consegue fazer isso. E a Igreja, através da palavra de Deus, através da fé, ela consegue mudar o curso da vida de algumas pessoas. É lógico que se o Estado e a Igreja eles trabalharem de mãos mais dadas, com certeza o resultado será muito melhor. Qual a sua visão sobre o aborto? A Bíblia diz que o aborto não pode existir, porque é uma vida. É diferente da pessoa, vamos dizer, fazer uma concepção para poder ter um filho. E vamos dizer, aquele restante, vamos dizer, do esperma, ela descartar. Mas o aborto ele já foi concebido. Juntou o esperma com o ovo, então já tem uma vida, independentemente de quantos dias tenha, já é uma vida. É vida, né, gente? Nós estamos falando de vida. A gente fala de aborto como se fosse mais uma coisa, mas nós estamos falando de vida, né?
vida ali. Quem criou a vida? A Bíblia diz que aquele que deu a vida é o único que pode tirar, que é Deus. Olha, a visão da doutrina espírita sobre o aborto é que é um erro grave. Porque à medida que alguém decide, orienta, pratica o aborto, está impedindo o espírito de reencarnar, porque o espiritismo traz a verdade da reencarnação, que é uma forma, o espírito está no plano espiritual, tem a chance de reencarnar, é a providência divina, é a chance que Deus dá para o espírito buscar a sua jornada evolutiva, buscar a evolução moral e a perfeição. E à medida que alguém pratica o aborto, está impedindo esse espírito de desenvolver essa experiência, de desenvolver mais essa vivência no corpo físico, que é o corpo de carne, para poder corrigir os erros do passado. Então, à medida que se pratica o aborto, está aí se construindo um grande erro, está se materializando um grande erro. Sempre considerou e ainda considera o aborto um atentado à vida, né? Ela defende a vida desde a gestação, portanto, quando uma mulher engravida e gera um ser novo, ela precisa respeitar essa vida gerada e conservá-la. Então a igreja não admite o aborto, ela se posiciona contrária ao aborto porque ela é a favor da vida. E o aborto nada mais é do que realmente tirar a vida de um ser inocente que ainda não tem nenhuma capacidade de se defender. E aí a igreja não concorda, portanto, com o aborto. Totalmente contra o aborto, porque se eu for a favor do aborto, eu não queria viver. Então, o aborto é a fertilidade, e a gente trabalhamos com a fertilidade, com o Oxum, que é o orixá fértil, o orixá dona da barriga. Então, totalmente contra. Eu acho que a pessoa se procurou tem que dar a vida, dar a luz, que pra gente é nascer. Então, nascer, Iku é morrer. Então não pode ser Iku, matar a vida antes de vir ao mundo, antes de vir à luz. Então, totalmente contra. Como você vê? Aborto em hipótese nenhuma. É como eu falei quando você me perguntou o que é a vida. A vida é um dom de Deus. Então, nós preservamos o máximo. E esses debates que apareceu já há alguns anos, aborto, eutanásia, nós somos completamente contrários a essa ideia, porque nós acreditamos que a vida é um dom de Deus. Então, eu acho que se a pessoa não quer ter um filho, o melhor é evitar, né? Tem os meios contraceptivos aí, inúmeros, mas depois que a criança está formada, e aí é um longo debate, eu acho que não se deve, em hipótese nenhuma, interromper a gestação, porque já é uma vida, né? Eu vejo da seguinte maneira a questão do aborto. É alguém decidir se alguém deve existir ou não. E esse papel só cabe a Deus. Ainda que seja por meios traumáticos, ainda que seja por meios que são dolorosos. Mas se alguém decidir pela existência de alguém, eu acho isso muito terrível. Porque a vida, ela não é composta no momento em que alguém sai de um útero. A vida, ela é vida ainda quando é um embrião. No Salmo 139, Davi disse ainda quando era um corpo informe, não é? O Senhor entreteceste, teceu todos os meus ossos. Então, a vida ela é consistida no momento em que o espermatozoide fecunde num óvulo. Ali é uma vida, e você decidir a existência daquele ser, você tirar a oportunidade dele escolher viver. Então, o aborto é algo muito terrível. É por isso que eu sou a favor da palavra de Deus e contrário ao aborto. Quantas pessoas que os pais decidiram abortar e por algum motivo acabaram não fazendo isso e se tornaram pessoas de grande importância na sociedade. Então a gente não pode jamais decidir sobre a vida. Os pais decidiram abortar e
por algum motivo, acabaram não fazendo isso e se tornaram pessoas de grande importância na sociedade. Então a gente não pode jamais decidir sobre a vida ou a morte de alguém. Qual é a visão da instituição sobre a identidade de gêneros? Pratica a imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam o homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores, os extorsores, não herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia deixa claro sobre o homossexualismo. Agora, diferentemente do que as pessoas pensam, a Bíblia ela não condena a pessoa, ela condena o ato da pessoa. Então, no momento que a pessoa deixa o ato, Jeová ele aceita com de braços abertos. E nós vivemos numa sociedade, isso nós sabemos que não é novo. Muita gente pensa que essa questão aí de ser lésbico, não ser lésbico, né? Essa questão de homossexualismo, isso aí não é de agora, isso aí é antigo, né? Isso vem na concepção bíblica, isso é efeito do pecado do homem mesmo, né? Que adentrou na sociedade de uma maneira, né, que as pessoas foram concebendo essas questões, né? Mas isso aí aos olhos da Bíblia, e aí eu falo os olhos da Bíblia mesmo, nós somos contra, né, todos esses movimentos, né, que está acontecendo. Eu não quero aqui criar uma polêmica, não quero também que vocês que irão, né, me ouvir, né, falar sobre isso, interprete mal a igreja, nem talvez eu que estou falando aqui, né? Mas a gente pode ver em versículo bíblico, né, sobre essa questão. Lá em Levíticos, lá a gente pode ver em Levítico no capítulo, eu nem sei, nem no Levítico, vamos ver se eu me recordo, 18, capítulo 18, né? Lá em Levítico capítulo 18, no versículo 22, a gente pode rapidinho aqui falar sobre essa questão, né? No capítulo 18, no versículo 22, diz assim, 22, não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. Então isso aí está na Bíblia, né? E a gente vai ver em outros momentos da Bíblia falar sobre essa questão, né, que lá em Coríntios que fala sobre o homem, eles deixaram o modo natural de viver e se relacionaram com outros homens. Da mesma forma a mulher. Isso eu estou falando da palavra de Deus, a Bíblia. E o cristão... Olha, o espiritismo nessa linha de pensamento vê por algumas óticas. A primeira, por exemplo, isso pode ocorrer um caminho de prova para o espírito encarnado. Por exemplo, como o espírito, a informação que se tem do plano espiritual trazida pelos espíritos superiores, o espírito no plano espiritual, fora do corpo físico, ele tem sexo, mas não da forma que entendemos aqui. Porque aqui no planeta Terra se entende a questão de gênero, o sexo, para uma relação muito materializada. Então vejamos, se o espírito foi homem numa encarnação passada e foi muito rebelde, maltratou as mulheres e pintou e bordou, ele pode na reencarnação seguinte reencarnar como mulher. Só que, como às vezes não deixa toda a tendência que tinha antes, aí pode, nesse caminho, essa pessoa tornar-se homossexual. A igreja tem mudado, diria, essa compreensão, mudado no sentido de avançar na convivência, né, com pessoas que participam da Igreja Católica e que possuem a identidade homossexual, seja homem, seja mulher. A igreja
tem, inclusive nos seus últimos documentos, falado muito de acolhimento, né, de compreensão, de misericórdia. O Papa Francisco, né, atualmente tem usado muito a questão da misericórdia para com todo mundo e também para com a pessoa que possui a identidade homossexual. A igreja, inclusive, tem falado, no caso, por exemplo, de ser padre, né, de ser freira, frade, monge, a possibilidade de que uma pessoa homossexual venha a se tornar, né, desde que a pessoa homossexual que se sinta chamada para ser padre, freira, monge, respeite o voto de castidade, o celibato, que é a não relação sexual. Então, tanto vale para o heterossexual como para o homossexual. Agora, é claro que ainda tem muito o que avançar, né? Dentre os católicos ainda há uma dificuldade de aceitação, né, da homossexualidade. Muitas vezes a gente cai até no perigo, né, da homofobia, né, de uma crítica muito forte às pessoas que são homossexuais, como se fosse doente, né? E a Igreja Católica não concorda com essa ideia. Ela sabe que é uma questão de identidade mesmo. A pessoa não se torna homossexual, ela já é homossexual, e é isso que a Igreja tem procurado respeitar. Apenas pede, e aí que está a dificuldade ainda, que a pessoa homossexual se abstenha, né, diria, da relação sexual, o que tem sido um desafio para os católicos homossexuais. Sexualismo é doença, às vezes é doença, e hoje em dia é uma coisa normal. Sempre foi normal, não tem um preconceito nenhum, tá entendendo? Porque desde o início do mundo que existe, só que antigamente as pessoas tinham mais ética, tinham mais respeito, mas a vida hoje expandiu em tudo, e dou maior apoio, não tenho nada contra, não sou homofóbico com nada. As pessoas hoje em dia fazem o que gostam, as pessoas fazem o que querem, e eu acho até se a pessoa tem uma tendência a isso, tem que assumir agora com respeito à sociedade, aos irmãos, e tem que procurar se valorizar totalmente, nada contra, de forma nenhuma. No dia 21 Bom, a identidade de gênero, na verdade, é um debate atual. Há 20, 30 anos, por exemplo, você não ouvia falar sobre identidade de gênero. Então não é agora que a gente vai definir. E aí eu fico pasmo quando eu vejo essa orientação chegar nas escolas, nas faculdades, as pessoas querem forçar um debate desse. Eu acho que Deus faz um homem macho e fêmea, homem e mulher. E essa ideia de concepção de gênero, eu não acredito muito nela. Uma criança nasce homem e de repente com 10 anos de idade acha que está preso num corpo de homem, mas na verdade seria mulher. Eu não acredito que um Deus que tem seus conceitos tão elevados permitiria isso. Eu acho que há uma confusão intelectual e uma doutrinação de esquerda, tentando, forçando as pessoas a corromperem, né, as suas identidades, que nascem com ela, e colocando em dúvida essa questão, se é homem, se é mulher, enfim. A identidade de gênero, ela é muito complexa. Embora a igreja, ela tenha o papel de respeitar as escolhas de cada pessoa. As escolhas são escolhas. Embora que dentro dessa realidade de identidade de gênero, a Bíblia encara isso como práticas pecaminosas. E aí a gente, através da palavra de Deus, a gente vai orientar, jamais julgar, jamais apontar, jamais recriminar, ter preconceitos. O nosso papel como cristão é amar, respeitar e orientar. Nada além disso. Existem outras linhas de pensamento, pessoas que são extremistas e fanáticos que acabam tomando decisões errôneas, e isso envergonha até o Evangelho de Cristo, porque Cristo ele veio para amar e veio para salvar. Não é? É isso que a Bíblia nos orienta. Qual é a contribuição da instituição para o debate étnico-racial? Questão de negro,
branco, somos todos, para Deus somos todos iguais. Então não há divisão, no caso das testemunhas de Jeová, no caso de negro, branco, nós respeitamos a todos e não temos preconceito com ninguém, nem cor, nem raça, nada. Por quê? Como nosso Deus, nós acreditamos que todo mundo é igual. Não, nem se deveria falar dessa questão de negro, negritude, porque deveria todos já estar conscientes de que todos nós somos iguais. Perante Deus nós somos iguais. Não é? Hoje se fala ainda, está tão atrasado isso, né? O ser humano ele está bem atrasado em relação a ele mesmo, né? Tanto a questão, né, do homossexualismo como a questão de negro, isso tudo é preconceito. Eu quero dizer o seguinte, que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado, não é o pecador. Então preconceito é abominável por Deus quando você quer inferiorizar o seu semelhante, pois aí vai cair naquela questão lá, amar o próximo como a ti mesmo, amar o negro, né, como você que é branco, né? E a minha cor, né, não diz quem eu sou. Quem diz quem eu sou são as minhas atitudes como ser humano. Olha, o Espiritismo nos mostra que nós somos espírito encarnado, mas na verdade a grande família é espiritual. A cor da pele não importa muito para a doutrina espírita, exatamente porque é uma questão da matéria. No Livro dos Espíritos tem alguns trechos que Allan Kardec trata a questão muito na linha de regiões do globo. Tem regiões que o clima é muito diferenciado e o negro, por exemplo, tem mais melanina, né? Resiste mais às regiões quentes. As regiões mais frias, a população tem a pele mais clara. Mas observe que o Brasil, por exemplo, existe uma miscigenação muito grande, né? Uma mistura saudável das raças materialmente falando. Então a doutrina espírita nos ensina que o que precisa muito é compreensão, porque afinal de contas a cor da pele não interfere na vida espiritual. Somos a grande família universal. Olha, tem sido também um outro elemento que a igreja tem avançado muito, né? Especialmente aqui a Igreja do Brasil, através da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos, né, Católicos do Brasil. Nós tivemos alguns anos atrás uma campanha da fraternidade, que é um movimento que a igreja faz na quaresma, né? Ali no início do ano, agora brevemente vai ter, e teve o tema da questão dos negros, né? Para poder ajudar a igreja e a própria sociedade a romper, a acabar com esse tal de preconceito por causa da cor da pele, né? Então podemos dizer que na doutrina hoje da igreja não entra o racismo, ou seja, nós não admitimos o racismo. Por quê? Porque nós acreditamos na palavra de Deus que diz que todo homem e toda mulher é filho e filha de Deus. Não importa se é branco, amarelo, negro, né, moreno, não importa. É filho de Deus, é filha de Deus, merece respeito. E a igreja tem ajudado muito, tem a pastoral do negro, né? Tem uma reunião de padres, bispos negros, tem um encontro de religiosas e religiosos negros para valorizar a própria cultura, a raça e aquilo que a pessoa é em si mesma enquanto de origem da raça negra. Defendemos muito, porque nossa religião, como eu lhe disse, nós viemos da religião de matriz africana, viemos do negro. Como eu sou negro, sou descendente de africano, então esse dia eu vou para os debates contra as intolerâncias, porque os negros sofreram muito, que não era valorizado, era escravizado. Então esse dia a gente damos palestras, fazemos caminhada, fazemos debate em defesa daqueles nossos ancestrais que trabalharam tanto nos cafezais, nos canaviais, nas fazendas, escravizados, sem direito a nada. E até hoje o negro ainda é visto de maneira que não são tão valorizados. Muitas vezes um branco que não é nada chega em um lugar, é bem recebido, porque está bonito. Chega um negro, por cada cor, é mal recebido. E muitas vezes aquele branco é até um marginal e o negro é uma pessoa de cultura, está entendendo? E às vezes
discriminado. Então eu acho que é um dia para isso, para tirar isso da cabeça das pessoas ainda, e a gente damos o maior apoio e defendemos. Racial. Olha só, nós pregamos a tolerância, né? Inclusive direitos iguais, tanto homem quanto homem para a mulher. Nós não discriminamos pessoas em hipótese nenhuma, principalmente por cor, porque isso já foi superado, né? A humanidade sofreu muito, parece-me que os dados são gritantes, são 100 milhões de escravos mortos ou pessoas escravizadas. Até hoje no Brasil, pessoas continuam sendo escravizadas, mas eu acho que nós precisamos e temos a responsabilidade de limparmos a história. E limpar a história não é ter amnésia, né? Ninguém esquece das misérias que foram praticadas durante a escravidão. O que nós precisamos é daqui para frente não tolerarmos a discriminação em hipótese nenhuma. E para isso, como todo brasileiro, e o brasileiro ele é uma pluralidade multirracial. A minha avó era negra, de origem negra, escrava daquela época, embora ela não foi, mas as suas raízes sim. E eu tenho muito orgulho de ter esse sangue negro, ter essa origem. E eu vejo, no ponto de vista da igreja, a igreja ela tem a função de orientar, ela tem a função de estender a bandeira da igualdade, né? Essa questão de raça, a Bíblia vê o ser humano como um todo, né? O ser humano é ser humano. As diferenças de cores ou de tonalidade de pele, isso para Deus não faz diferença. O ser humano está dentro da sua essência, do seu caráter. E isso é mais importante. A nossa função como igreja é orientar as pessoas a estender a bandeira da igualdade, né? De lutar pelos direitos igualitários de todos. Como você vê a questão da intolerância religiosa dentro de um país laico como o nosso? O Brasil é um dos países que é um pouco aberto ainda nesse sentido, né, de tolerância religiosa, porque são várias religiões procurando o mesmo objetivo, vamos dizer, agradar a Deus. Infelizmente, muitos precisam vir até a Bíblia para poder saber se está realmente agradando a Deus. Deus, ele deu isso para nós, o livre-arbítrio. Então, independentemente de religião, nós temos o nosso direito de escolha. Então, eu acho que cada um precisa escolher aquilo que acha que é bom para si. Agora, julgar só cabe a Deus. Isso aí é uma... Como é que eu posso dizer? Seria na língua portuguesa um paradoxo? Ou seja, você tem um país laico, mas a intolerância religiosa existe. Como é que pode isso? Não é? Nós estamos vivendo assim, parece que nós estamos sempre em conflito conosco, né, e com os seus semelhantes. O Espiritismo nos orienta no sentido de que é falta de evolução moral. Porque à medida que uma orientação religiosa começa a condenar a outra, o que é que falta? Conhecimento. Porque afinal de contas a doutrina espírita ela não se preocupa com a outra religião, e sim para trabalhar o conhecimento, a educação moral, a educação espiritual, sem nunca se preocupar com os atos que uma outra orientação religiosa pratica. Porque aí a gente estaria o quê? Vendo o outro sem olhar nós mesmos. Uma coisa que me chamou muita atenção na doutrina espírita, que quando adentrei aqui no Centro Espírita pela primeira vez, o grande convite foi estudar a doutrina espírita e aprender a olhar para dentro de mim, ao invés de olhar o que o outro está praticando. Então, à medida que nos preocupamos demais com o que a outra orientação religiosa está fazendo, com os atos que estão praticando, nós deixamos de estar trabalhando o conhecimento da doutrina espírita, que é exatamente essa igualdade do ponto de vista religioso, e entendendo que Deus é um só.
Os caminhos que nos levam a eles são vários. A doutrina espírita nos traz mais, vamos dizer assim, mais segurança de que a vida após a morte, ela existe, ela realmente acontece. É outro grande desafio, né, que é a questão da intolerância. Posso dizer que na minha leitura, nós, Igreja Católica, nos últimos anos, temos avançado bastante nessa questão, a partir de um encontro que aconteceu, chamado Concílio Vaticano II, onde se pediu, né, uma convivência respeitosa da Igreja Católica com as igrejas cristãs não católicas e uma convivência também respeitosa com as religiões não cristãs, né? Com todas as outras religiões, o judaísmo, né, os maometanos, né, o hinduísmo, né, a convivência interreligiosa, entre religiões, e uma convivência saudável entre cristãos, que a gente chama de ecumenismo. Então, eu posso dizer que a intolerância religiosa é considerada hoje pela Igreja Católica como uma ofensa, né, à dignidade das pessoas, no direito que as pessoas têm da escolha da religião. Pois é isso, nós estamos lutando contra isso. Um país laico, com todas as religiões, e que deviam todos se unirem no tempo de hoje em dia, da marginalidade, de guerras, de doenças e tudo que está acontecendo no mundo e no nosso país. Era para todas as religiões se unirem para rezar, orar, louvar a Deus e os orixás e a sua fé para defender essas coisas ruins que vêm existindo no mundo. Não ficar um intolerando o outro, desfazendo de uns aos outros. Eu sou contra essa intolerância e estamos lutando para defender isso aí, para essa intolerância. É muito desagradável um país como o nosso, místico, laico, e está acontecendo essa intolerância de religiões um contra outro, um debatendo, destupando as coisas, muitas vezes nem conhece a religião e fica desfazendo, maltratando, sem saber o que acontece. Então, intolerância tem que acabar. Bom, a intolerância religiosa, nós não podemos conviver com isso. Eu sempre digo aqui na igreja, ensinando aos nossos irmãos, que nós não podemos ter nem fé de mais, nem fé de menos. A fé de mais torna o homem fanático e a fé de menos deixa ele cético. Quando ele se torna fanático, ele endemoniza tudo. Tudo para ele é o diabo, são demônios, e as coisas não são bem assim. Então, a intolerância religiosa, ela precisa ser combatida, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Eu prego o evangelho, mas se alguém não aceita, eu não posso forçá-lo a isso. Eu tenho que respeitá-lo e ensinar à luz da Bíblia, mas se a pessoa quiser, né? Então eu não posso de maneira nenhuma ser intolerante com quem quer que seja, porque eu não desejo que também me tratem dessa forma. Então, o meu direito começa quando o do meu próximo termina. A intolerância religiosa, ela é a parte mais imunda dentro da religiosidade. Eu não vejo nem como religião, mas eu chamo de religiosidade. Todo extremismo, ele é ridículo, não é? Devemos amar, respeitar as pessoas, independente dos seus ideais, das suas escolhas, das suas opiniões, não é? Respeitar a sua religião, a sua religiosidade, aliás, a sua escolha, não é? E a questão da intolerância, ela não cabe dentro do cristianismo. A intolerância religiosa. Jesus viveu num tempo onde havia muitos segmentos religiosos, mas ele sempre manteve a sua postura e o seu legado de levar o amor de Deus para as pessoas. O que a instituição tem feito para amenizar o estrago que o homem tem feito para com a natureza? Da Bíblia são primeiras coisas, as coisas que Jeová ele nos ensina,
que é cuidar do planeta, cuidar do bem-estar. Uma testemunha de Jeová, se ela aprende e cumpre seu papel, jamais ela vai desmatar sem necessidade, jamais ela vai ganhar dinheiro em forma daquilo que está prejudicando a natureza, nem sequer, muitos das testemunhas de Jeová, nem sequer criar pássaros em cativeiro, não cria, porque sabe que eles foram nascer para viver. A gente vai à luz da Bíblia, né? Deus, Ele criou o mundo, criou todas as coisas, criou plantas, né? Árvores, Deus criou os animais, depois Deus criou o homem, e Ele justamente colocou o homem para cuidar das coisas criadas por Ele. Nós temos que fazer algo, principalmente conscientizar as pessoas que nós devemos plantar, né? Fazer um reflorestamento. Nós estamos tirando as plantas, as árvores da cidade, nós não estamos replantando. Nós temos que plantar, nós temos que cuidar dessa natureza, porque é difícil cuidando, imagine sem cuidar. Olha, existe hoje, o movimento espírita está trabalhando muito seminários, palestras, desenvolvendo ações práticas e do ponto do conhecimento, algumas coisas assim bem claras, do tipo, a questão 23 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Antes de chegar a espírito, que já tem o domínio da sua individualidade, passamos por todos os reinos da natureza. E é nessa visão de interação, desde os minerais, ou seja, Allan Kardec diz na questão 540 do Livro dos Espíritos, comentando isso, ele diz que tudo está em interação, do átomo ao arcanjo, ou seja, dos minerais, entrando no reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, porque nós chegamos na posição de seres pensantes assim por diante. Então, entendendo toda essa interação, a obrigação de quem adentra no conhecimento espírita é de estar preservando todos os seres vivos, porque há o entendimento, claro, de é um espírito em evolução. Olha, a igreja tem feito um trabalho de catequese, né, como a gente chama, né, um trabalho de formação da consciência das pessoas. Nós já tivemos também 2 campanhas da fraternidade nos últimos anos, que colocou o tema da ecologia no centro, e esse ano de 2017, né, novamente vai ser a questão dos biomas, né? Assim, valorizar o bioma de cada região. Nós moramos aqui, por exemplo, em Araci, no bioma da Caatinga. Muitas vezes nós mesmos consideramos a Caatinga como se fosse uma coisa ruim, né? Achamos feia, mas é o bioma próprio da nossa região. Então a campanha da fraternidade desse ano vai ajudar a quebrar esse preconceito contra os biomas de cada região. E ela tem ajudado muito os cristãos católicos a respeitar mais a natureza, tem trabalhado, por exemplo, para que cristãos entrem nas ONGs que trabalham na defesa, preservação e recuperação da natureza. Olhe, muitas vezes não pode fazer nada porque não tem o poder, mas como não tem o poder aquisitivo, mas a gente com orações, com oferendas, que nós trabalhamos com a natureza, precisamos da água, precisamos do rio, dos rios, do mar, precisamos das folhas, que o candomblé, a nossa religião trabalha muito com folha, com cura, então somos totalmente defensores da natureza e procuramos, se nós vamos em um mato, em uma mata atlântica, ver um plástico, ver um vidro, ver uma garrafa, uma coisa assim, nós temos que procurar limpar, ver onde joga o lixo, para agradar e ensinar uns aos outros, tá entendendo? Saber reciclar o lixo, as coisas, mais do que podemos fazer é pedir a Deus, né? E orar, e os orixás, que é natureza, para não ter esses problemas que nós estamos tendo, né? Para melhorar isso aí. Bom, eu acho que essa pergunta aí é um pouco difícil, porque no momento nós não estamos fazendo muito, mas temos o desejo. O que nós fazemos é tentarmos ao máximo possível não afetar o meio ambiente, né? Não degradar o meio ambiente. Procuramos
selecionar o nosso lixo, mas eu acredito que nós estamos fazendo pouco e precisamos, a partir de agora, criarmos novas temáticas, workshop, para ensinar ao nosso povo a se cuidar quanto ao ambiente, porque todos nós vivemos num mundo que precisa de cuidados, né? A nossa participação em relação ao meio ambiente é de orientação, de orientar, de ações que levam a pessoa à mobilização e à prática de ações que vai realmente trazer um ambiente mais saudável, né? Um ambiente mais saudável. O meio ambiente realmente ele tem sofrido com a questão da poluição. De uma certa maneira, nós somos causadores disso. E nós entramos nesse declínio aonde a palavra de Deus sempre orientou do homem cuidar da terra. A nossa função é cuidar da terra. Foi uma das primeiras ordens que Deus deu à humanidade foi cuide bem da terra. Então, é a nossa participação, não somente como cristão, mas como ser humano cuidar da terra, porque ela é o meio a qual nós vivemos. Se não cuidarmos dela, é como a gente não cuidasse da nossa casa. Uma hora desaba sobre nós. O que é o pecado? Jeová, quando ele criou Adão e Eva, ele disse que era para Adão e Eva não comer do fruto do conhecimento, do que é bom e do que é mal. Mas eles foram lá e comeram. Então o que aconteceu? Eles desobedeceram. Então o pecado é uma desobediência. Então O pecado, na luz da Bíblia, é você se desviar, né, do propósito de Deus. Aliás, a origem mesmo da palavra diz assim, é você sair do alvo. É você se desviar daquele alvo. Então, pecar é se desviar. Né? Então, a igreja entende que o homem, ele é pecador. Mesmo porque, depois que o primeiro homem pecou, destituído do reino de Deus, todos fomos. Todos nós somos pecadores. Né? Na doutrina espírita não se trabalha muito essa ideia do pecado usando essa linguagem. Mas sim de erro, porque o espírito foi criado simples e ignorante. E à medida que ele reconhece a sua individualidade, Deus deu a ele o livre-arbítrio. E aí ele tem como fazer escolhas de qual a caminhada, qual o caminho que ele vai prosseguir para chegar na perfeição. Trabalhar sua evolução moral, construir sua perfeição espiritual. Então é evidente que nós, nas relações de sociedade, erramos, confere? Então erramos e isso nós adquirimos dívidas para o futuro, e essas dívidas elas são corrigidas nos processos de reencarnação. Então, ao invés de chamarmos de pecado, nós consideramos na doutrina espírita que é erro que cometemos. Como a justiça divina é extremamente coerente, nós não vamos chegar na perfeição espiritual sem corrigir todos os erros que cometemos aqui na nossa caminhada. Aí a reencarnação vem para reparar esses erros. Então, simplesmente, se você dá... Mas o pecado é o quê? São erros que construímos na caminhada, nas relações das existências aqui no corpo físico. O pecado é a gente fazer ou não fazer o que Deus quer que a gente faça ou não faça, né? Deixa eu me explicar melhor. Ou seja, quando é que eu peco? Eu peco quando eu sei que Deus quer que eu faça, né, ou viva de um determinado modo, e eu digo não vou viver, eu vou fazer do meu jeito, como eu quero. Então aí é pecado, é dizer não a Deus, né, vamos dizer assim. Ou então, eu digo assim, bom, Deus pede de mim isto na Bíblia, que é a palavra dele, mas eu vou fazer deste outro jeito, né? É totalmente diferente como Deus pede de mim. Então, quando eu afronto Deus, na sua vontade, eu estou também pecando. Então, o pecado é dizer não a Deus, se a gente quiser fazer assim uma definição mais sintética. Meu filho, o pecado são as mal benfeitorias
que nós fizemos na vida. Tudo de ruim é o pecado. E o pecado, mas todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores que estamos aqui nesse mundo. Então eu não vou dizer que eu não peco, que você não peca, porque muitas vezes nós estamos uma topada até chamar por Deus, aí dá um palavrão, ali já é um pecado, tá entendendo? Então o pecado é nossa benfeitoria de ruim às vezes, muitas vezes por inocência, nós até peca sem querer, e o mundo nós vivemos em cima do pecado. Ninguém nunca vai ser puro, tá entendendo? Agora nós deveremos estar sempre louvando a Deus e pedindo perdão, né? Sempre quando deitar, que agradecer, pedir perdão pelas coisas, porque nós pedimos o perdão hoje, mas amanhã peca, porque é a vida é um pecado. Bom, pecado, na verdade, a definição dele é a violação de um preceito religioso, né? Na verdade, pecado, à luz da Bíblia, significa errar o alvo. Tiago, no seu capítulo 4, versículo 17, ele diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, pecado, basicamente, é isso, é você errar o alvo. Você sabe que tem um bem para fazer e você não faz. Então, você erra o alvo. Pecado é basicamente isso. O pecado, ela quer dizer desobedecer. A Bíblia diz que todo pecado é iniquidade. É desobedecer a Deus. E desobedecer em quê? Todas as vezes que nós fazemos algo que não vai fazer bem para nós, porque pecado é aquilo que não vai fazer nem bem para nós, nem bem para ninguém. É por isso que Deus odeia o pecado. Porque Deus se importa conosco. Deus não se agrada com a nossa destruição. Você pode analisar que todo tipo de pecado, ele sempre vai causar um dano para nós ou para alguém. Então, por que Deus odeia o pecado? Porque Deus nos ama, Ele não quer ver a nossa ruína, Deus não quer ver, a nossa destruição, Deus não quer o nosso mal, Deus é amor. Qual é o dia ideal para se descansar dos afazeres diários? Então nós também, né, como Testemunho de Jeová, nós temos o nosso trabalho, mas se tiver um feriado, nós vamos fazer outro serviço que é pregar, ensinar. Então, de qualquer forma, estamos trabalhando, né? Agora sim, como você falou, somos pessoas, temos nosso trabalho e quando nós temos tempo, que estamos livres desse trabalho, a gente gasta nosso tempo para servir mais ainda a Deus. Lá no Egito, quando o povo de Deus era escravo, o povo trabalhava muito, não tinha hora para trabalhar. Então, ali o povo não sabia o que era descanso, não é? Então Deus, quando tirou aquele povo lá do Egito, colocou ali, né, no deserto para receber a terra prometida. Deus, no decálogo, Deus, né, entregou a Moisés as 10, né, as 10 leis, a tábua da lei, os 10 mandamentos, que incluía ali uma observância de descanso, que era o sábado ali, não é? Então, que Deus fez o mundo 7 dias, nos 6 dias e descansou no 7º dia. Mas nós devemos analisar as coisas em outro ângulo, sobre a questão da salvação. Porque a lei não foi suficiente para a salvação. Tanto é que o Senhor Jesus veio. Porque se a lei fosse suficiente para a salvação, não precisaria o Senhor Jesus vir. Era só ali estar, né, a lei conosco. Mas eu aqui não estou desabonando e nem contrariando quem guarda dia, um guarda um dia ou guarda outro. O que eu estou dizendo é que o mais importante aqui é a salvação. E a salvação está em Cristo Jesus. Olha, o trabalho é uma das leis que é expressada no livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Mas também o descanso, ele é proporcional
a nossa jornada de trabalho. Agora, se você fala, normalmente existem muitas orientações de o sábado tem que ser guardado, descansar, pintar e bordar. Não entendemos por aí. O descanso nosso está em função da nossa jornada. E as leis que disciplinam isso, elas são muito do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, qualquer dia que o nosso corpo físico pede descanso, nós deveríamos descansar. E para fazer o bem, todos os dias que estamos aptos a fazer o bem. Ao invés de, o dia de sábado nós não vamos fazer mais nada. Jesus curou normalmente os dias de sábado, pregou, acolheu os necessitados. Então, porque não tem essa definição na doutrina espírita que tem um dia que é o santificado e que esse tem que ser guardado assim por diante. Todos os dias são iguais, todos os dias são uma dádiva da providência divina. A igreja, seguindo, né, a Bíblia, né, tem incentivado para descansar no domingo, né, o primeiro dia da semana, ou o primeiro dia depois do sétimo, que é o sábado, né? Por que a igreja faz isso? Porque no Antigo Testamento se pedia para descansar no sábado, né? Tem muitas passagens que falam nisso, mas Jesus ressuscitou no domingo, né? E para nós a ressurreição de Jesus é o fato mais importante do cristianismo, né? E a igreja já desde os primeiros tempos, está até na Bíblia, no Novo Testamento, passagens que diziam os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então a igreja hoje continua incentivando para que as pessoas deixem o domingo como sendo o seu dia de descanso. Respeita quem por motivo de trabalho, né, quem é empregado, não pode fazer isso. Respeita, a pessoa pratica a sua fé qualquer outro dia. Mas se eu tenho condições de escolher, que eu possa descansar do meu trabalho no domingo. Olhe, todas as religiões, como todos nós também devemos descansar um dia. Em geral, as pessoas descansam domingo. O adventista descansa o sábado. E nós, candomblessistas, descansamos o dia de sexta-feira, um dia que nós guardamos para Oxalá. Então, a sexta-feira nós não fizemos nada no trabalho, é o dia do nosso descanso. É um dia dedicado à caridade. O dia que puder. Para nós, Deus trabalha muito com isso, com a sua disponibilidade. Isso chama-se arbítrio, livre-arbítrio. Então, no passado, Deus instituiu o sábado para um dia de descanso. Mas depois disso, ele disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Nós encontramos, por exemplo, Jesus trabalhando no dia do sábado, curando, libertando, pregando. Então, nós hoje acreditamos e nutrimos essa fé que o dia de descanso tem que existir. O homem precisa tirar umas férias, precisa descansar, porque senão ele explode, ele evolui para um estágio de estresse, de depressão, mas ele precisa de repouso, precisa descansar. Agora, o dia precisa ser definido por ele, a disponibilidade dele, né? O dia ideal para descansar é sempre um dia na semana. O homem deve trabalhar 7 dias, 6 dias, no sétimo, um dia da semana tem que descansar, independente qual dia será, né? Essa questão de dizer que propriamente no sábado deve descansar, a palavra sábado vem de Shabá, Sabá, que quer dizer descanso. Deus disse para que o homem trabalhasse 6 dias, num sétimo, né, descansasse. Então, independente de qual será esse dia, o dia que você descansar será o seu sábado, será o seu descanso. Então, o homem precisa descansar. Foi algo ordenado por Deus, mentalizado, para que a gente pudesse ter repouso do corpo. De acordo com o pensamento relativista, toda religião leva o homem a Deus. Qual a sua opinião a respeito disso? Há um só corpo e um só espírito, assim como há uma só esperança a que fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então,
Não tem dois senhores nem três, há um só. Não tem dois batismos nem três, há um só. E todo esse, assim como aqui falou, que há só um corpo, né? E é um só espírito. Então, uma religião, para se achegar realmente a Deus, tem que estar em comunhão com Cristo e com Jeová. Se eu aceito Deus e não aceito Jesus, a religião não está me levando a Deus. Se eu aceito... O relativismo, já está dizendo, relativismo é permissão, na verdade, né? É você, o que é isso? É você permitir, respeitar. Nós já falamos até sobre isso. É respeitar a ideia do outro, é respeitar a cultura do outro, é respeitar o viver do outro, não é? Então, o relativismo é isso, é você respeitar. E o que nós fazemos, né? É isso, é respeitar, né? É a cultura do outro, é respeitar a religião do outro, é respeitar o ser humano, que é importante eu respeitar você, respeitar o próximo, não é? Então isso é um respeito, é permissão, uma ideia que vem. Você não pode massacrar alguém porque tem uma cultura diferente da sua. Não, a gente deve entender, até mesmo aprender, porque na verdade aí é uma troca de conhecimento. Isso é bom, que intera, o ser humano se intera quando ele se relaciona com o outro. O problema é o caminho que as orientações religiosas percorrem para chegar a Deus. Nós estávamos falando há pouco tempo na orientação que chega a dizer que existe céu, inferno, condenação eterna, por aí vai. A doutrina espírita nos orienta que não tem nada disso. Todos os mundos são habitados. A depender da minha evolução espiritual, eu vou estar, depois de desencarnar, habitando um mundo diferenciado, compatível com o meu estado de vibração, tá certo? E trazendo que outras religiões dizem que Deus criou tudo em 7 dias e que está ocioso. Não está. Deus continua trabalhando incessantemente, criando, orientando, fazendo essas maravilhas que a gente falta perceber. E a doutrina espírita diz que todos nós vamos chegar a Deus na medida que nos tornarmos perfeitos. E Jesus disse isso, né? Sede perfeito igual ao nosso Pai que está no céu. Então veja que para sermos perfeitos, nós passamos por aqui. No planeta Terra, alguém pode dizer eu sou perfeito? Não pode, né? Ainda. Então, a gente não pode se auto-julgar. Qual é a caminhada? Trabalhar a nossa evolução moral, melhorar nossos hábitos, nossas relações com a sociedade, buscar a evolução moral, da evolução moral, buscar a evolução espiritual, aí é o caminho de chegar a Deus. Não vou dizer nem que é um pensamento relativista, né? De fato, toda religião, nós até falamos isso no início, pode levar a Deus, né? O objetivo de qualquer religião é levar o homem, a mulher a Deus, assim, fazer uma interação nós, Deus, Deus e nós. O que a gente pode dizer é que o relativismo diz assim, não, então Deus é descartável, né? Não preciso de Deus. Isso seria o relativismo, né? Eu posso viver uma vida aqui na Terra sem Deus. Deus é relativo, então aí é que entra o relativismo. A religião, seja ela o cristianismo ou outra religião, e dentro do cristianismo as diversas igrejas, elas no fundo ajudam sim a humanidade a se aproximar de Deus. Agora, se alguém me perguntasse, tem uma religião ou tem uma igreja cristã que pode usar o nome de Deus, né? Aí eu diria, existe, né? Tem, infelizmente, pessoas que usam o nome de Deus, a religião, para benefício próprio, né? Para tirar vantagem, né? Etc. E isso acaba sendo ruim para a própria vivência da religião. Olhe, religião não leva ninguém a Deus. Está entendendo? Nem a minha, nem a sua, nem a católica, nem o protestante, nem o evangélico, nem o espiritismo. O que leva a Deus é seu coração, é a caridade, é seu amor, é sua fé, porque muitas vezes
você está em uma religião com a Bíblia, conhece todo o ensinamento ali, mas fica fazendo coisas erradas, está entendendo? Não é uma pessoa boa para a humanidade, não é uma pessoa boa para a sociedade. Então, o que leva você a Deus é seu coração, o que leva você a Deus é a caridade, é o amor ao próximo e a fé, né? Porque Deus está no seu coração, mas primeiramente é sua fé que te leva a Deus, teu amor. Quem é Maria? Nós, como evangélicos, nós não acreditamos nisso. Porque, na verdade, nós não seguimos uma religião. Nós seguimos ensinamentos e ensinamentos de Cristo. Que nós temos uma concepção bem apurada nisso, que Cristo é o Filho de Deus. E Ele faz parte da Trindade, né? E nós acreditamos, e lá João 14,6 diz, né? Jesus, ele se autoafirma, e o judeu, ele tem um cuidado muito grande nisso, em conjugar o verbo eu na primeira pessoa do singular. O judeu não faz isso, mas Jesus vem como um bom judeu e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, baseado nessa declaração, nós entendemos e vivemos à luz dessas afirmações e dos seus ensinamentos. Agora, as pessoas acreditam no que quiserem, né? Mas nós ensinamos que o caminho legítimo que conduz o homem a Deus é Jesus Cristo. Eu não digo que toda, porque religião, no meu ponto de vista, é uma só, é Jesus. Jesus é a verdadeira religião, Ele é o religare. Não é? Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Então, Ele é a religião. Né? Então, somente Jesus pode levar o homem a Deus. Se o homem, ele confessa Jesus como seu Salvador, se o homem entrega a sua vida para Cristo, com certeza haverá uma ponte de ligação entre ele e Deus. Vai trazer de volta aquilo que foi quebrado, que foi essa aliança. Então, religião é Jesus. Quem é Maria e qual a sua importância no processo de salvação da humanidade? Muito interessante. Maria é uma pessoa muito importante, né, na salvação. Por quê? Ela, de bom grado, aceitou ser a mãe de Jesus Cristo. Quando o anjo Gabriel perguntou a ela, ela não questionou. E olha que ela sofreu muito, né, por carregar Jesus no seu ventre. Nós só não podemos dar adoração a Maria. Por quê? Né? Ela tem um papel muito importante, é tanto que ela, junto com os outros ungidos, está no céu hoje, junto com Cristo. Só que há uma diferença de você respeitá-lo, né, e você adorá-lo. Tanto Isaías falava, o profeta Isaías falava, né, que de uma virgem ele não disse o nome, mas de uma virgem, e disse de que tribo sairia. Então, o nome era Maria. Maria veio, né, da tribo, que Jesus também teria que vir, né? Davi, passou por Jessé, e teria que vir. Então, no processo de salvação, ela foi importante, sim, porque ela foi usada por Deus. Para ali, o Senhor Jesus vinha encarnado, para se tornar como homem, sofrer o que nós sofremos, para entender a nós, mas Ele jamais pecou, que nós sabemos disso, né? A palavra de Deus diz isso. Mas ela foi importante, porque ela ali foi a mãe do Salvador, né, encarnado aqui. Ela teve esse processo porque realmente ela fez o que Deus ordenou. Bom seria que nós, você que está me ouvindo, me vendo agora, bom seria que nós fizéssemos como Maria: eis-me aqui, não é? Eis-me aqui, faça de mim segundo a tua vontade, eis-me aqui, meu Salvador, né? Senhor e Salvador. Então nós, como Maria, nós também temos um processo grande aí para sairmos e falar de Jesus, porque Jesus é transformação de vida. Maria, na visão espírita, é um espírito muito evoluído, que foi escolhido naquele momento para receber o governo espiritual do planeta. E Maria teve essa missão de acolher em seu seio um espírito evoluído
que foi Jesus, que é exatamente considerado pela doutrina espírita o governador espiritual do planeta Terra. Então, Maria tem assim uma importância muito grande dentro da doutrina espírita, por ter sido o Espírito encarnado no corpo de mulher, que cuidou no seu ser de Jesus, que veio e deixou todo esse exemplo que antes de Cristo se tinha uma orientação, depois de Cristo a humanidade tomou um outro rumo. Isso é notável, né? A história está dividida antes e depois de Cristo. Então veja aí a importância de Jesus para a sociedade e para a população do planeta Terra. E Maria tem essa importância exemplar, como um espírito evoluído. Maria é a mãe de Jesus, né? Assim, uma resposta simples seria assim: está na Bíblia, está no Evangelho, especialmente de Mateus e de Lucas, que Deus escolheu a jovem lá de Nazaré, chamada Maria, para ser a mãe do filho dele, que ele estava mandando ao mundo para salvar o mundo, que depois recebeu o nome de Jesus Cristo. Então a importância de Maria é porque ela soube ouvir o chamado de Deus, né? Deus mandou o anjo Gabriel conversar com ela, propôs e ela disse: está aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a palavra de Deus. E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no seio de Maria. A importância dela é essa, ela ter sabido escutar Deus. Ela conseguiu gerar esse Filho de Deus no seu seio, deu à luz esse Filho de Deus e cuidou dele durante toda a vida, até Jesus morrer na cruz. O Evangelho aponta Maria lá ao pé da cruz, né, junto do seu filho, e ainda depois Maria presente no início da vida da igreja, né, quando estava para receber o Espírito Santo. Portanto, para nós católicos, Maria tem um lugar assim, bem especial, porque ela ajudou a gente a ter hoje a salvação, a ter Jesus, o nosso Salvador. Maria tem muita importância, que foi uma mulher que foi escolhida por Deus para conceber o filho dele. Então foi a criatura que deu vida a nosso Senhor Jesus Cristo, que veio amando de seu pai, né? Que seu pai mandou, que veio, o próprio Deus veio através do Filho para tentar nos salvar, para tentar consertar a terra. Não conseguiu consertar de tudo a tudo, mas pelo menos educou um pouco a humanidade. E Maria foi uma pessoa concebida sem pecado. Então é uma santa que a gente também louva, tem muita fé, viu? É uma mãe, mãe. Então nossa mãe, para nós tem muita importância, né? Você ama sua mãe. E Maria é a mãe de nós todos, porque foi a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo que veio ao mundo para nos salvar e nos ensinar. E na nossa religião tem muita importância para mim. Maria no candomblé tem sim. As Iabás, mães, como Oxum, Iemanjá, Iansã, todas é representada por Maria. Maria é Ayá, que significa mãe de nós. Maria, para nós, Lucas 1:28, o anjo, quando se reporta a ela, ele diz: salve a agraciada. Se você vê as expressões e os pronomes de tratamento no passado, por exemplo, Ave César, era Salve César. Era uma colocação grega. Ave Maria, Salve Maria. Ave Paulo, Salve Paulo. Só que para nós, e à luz da Bíblia, Maria é a mãe de Cristo. Mas, por exemplo, Maria não permaneceu virgem, porque a Bíblia diz que Jesus teve outros irmãos. Então ela foi uma mulher escolhida por Deus para uma missão. E que por isso ela teve esse mérito de agraciada. A verdade é que algumas igrejas tentam diminuir o mérito de Maria, e nós não podemos fazer isso, porque ela foi uma grande mulher, ela foi a genitora material, se bem que Jesus disse: antes de Abraão ser, e Abraão estava mais de 4.000 anos antes, eu já era. Então, Maria foi um canal de bênção para a humanidade. Ela foi aquela mãe que emprestou seu ventre
para que Jesus se materializasse na forma humana. Contudo, nós não podemos suprimir os méritos que Maria tem, mas também não podemos adorá-la, porque a adoração, ela consiste, no nosso credo, na nossa crença, unicamente a Deus, a Jesus, que a Trindade é uma só. Então, nós não adoramos Maria, nem tampouco a rebaixamos ao nível que ela não está, porque ela foi uma grande mulher também. Maria, segundo a Bíblia, uma mulher exemplo, uma serva do Senhor. Ela representa muito para nós cristãos no sentido de exemplo e de submissão à vontade de Deus. Todos nós devemos ser no exemplo como Maria. Por quê? Porque Maria, ela aceitou um chamado, que não foi qualquer chamado, de receber o Filho de Deus, o melhor presente que Deus pode dar à humanidade, que é o seu Filho, o Salvador. Ela atendeu esse chamado. Ela abriu mão de muitas coisas para receber esse chamado. Ela estava noiva, e uma mulher noiva aparecesse grávida no período do noivado era vergonha, tanto do marido, e se fosse de uma outra pessoa, pior, que ela morreria apedrejada. E ela aceitou esse chamado. Ela rompeu isso, ela abriu mão dos seus direitos ali, para aceitar a vontade de Deus. Todo ser humano precisa ter essa atitude para alcançar a salvação. Abrir mão dos seus direitos, das suas vontades, para receber a Cristo na sua vida, para que possa alcançar a vida eterna. Além disso, ela se mostrou uma discípula do Senhor. Seguiu Jesus, seguiu o Senhor Jesus na maioria de suas trajetórias, e até mesmo após a sua morte, ela se manteve fiel ao Senhor. Então, fidelidade, servidão, submissão, abnegação, qualidades fantásticas na pessoa de Maria.